Olá, bem-vindos a mais um Jump Dicas. Eu sou o Felipe Palmieri e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco mais sobre a função compress do SAS e mostrar algumas funcionalidades e possibilidades que a gente consegue fazer com essa função para trabalhar com strings. Bora? Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu estou utilizando o SAS Guide versão 8.3. Eu deixei preparado aqui um código com a criação de um dataset chamado endereço. E nele eu estou criando uma variável chamada string completa, onde eu incluí o valor de endereço, Avenida Paulista, 1230, Bela Vista, São Paulo. E aí, primeiramente, vamos começar mostrando o que eu acredito ser a forma mais utilizada da função compress. Então, eu vou criar uma variável chamada compress exemplo, e eu vou incluir aqui essa função compress, colocando aqui dentro a minha variável, e vou fechar, apenas isso. Quando a gente utiliza dessa forma, a função principal é retirar todos os espaços em brancos contidos dentro de uma cadeia de caracteres. Então, tanto no começo, quanto no meio daquela cadeia de caracteres, quanto no fim. Então, eu vou rodar aqui só para a gente ver rapidinho. Legal, então aqui do lado a gente tem o resultado da minha string completa, eu tenho a versão com compress. Então, vocês podem ver que ele retirou todos os espaços aqui. E eu acredito que essa é a forma mais utilizada que as pessoas mais conhecem, né? Mas o compress ele faz também muitas outras coisas, não é só isso. Então, para começar, eu vou mostrar uma segunda opção que a gente consegue usar, que é incluir aqui caracteres específicos que eu quero retirar da minha string. Então, por exemplo, se eu incluir aqui uma vírgula na minha sintaxe e colocar, por exemplo, as vogais, a E, I, O, U. Agora eu vou executar. Legal, então aqui a gente consegue ver que ele é case sensitive e ele retirou todas as minhas vogais minúsculas que eu tinha aqui na minha variável, certo? Então, a primeira opção que eu queria mostrar para vocês é essa. A gente consegue especificar, por exemplo, eu consigo incluir aqui só números, eu consigo incluir pontuações. Então, é uma opção bem útil se você quer fazer algum tipo de tratamento específico e retirar caracteres indesejados ali da sua string, certo? Então, a gente tem também agora uma terceira opção que a gente consegue utilizar aqui dentro do Compress, que são os modifiers. Aí os modifiers, eles trazem mais uma série de opções que a gente consegue aplicar. Eu vou mudar aqui de programa para mostrar para vocês alguns exemplos que a gente consegue aplicar de modificadores. Então, eu estou criando uma tabela nova só para a gente conseguir ver mais fácil e comparar. E aqui eu vou mostrar a sintaxe dela. Então, eu puxei a minha tabela endereço. E aqui eu vou aplicar em cima da minha tabela endereço, eu vou aplicar vou utilizar a minha variável string completa. Na parte dos caracteres, eu vou deixar em branco aqui, para mostrar alguns exemplos. Então, não necessariamente eu preciso colocar alguma coisa, eu vou deixar em branco. E aí eu vou colocar meu modificador A, e aí ele tem que ficar também entre aspas, tá? Eu vou rodar esse trecho do código, e aí a gente vai comparar cada exemplo, cada modificador e o que ele faz. Eu vou puxar aqui a tabela só para ficar mais fácil da gente olhar. Legal. Então, nesse meu primeiro exemplo, com o modificador A, qual que é o objetivo dele? Eu retirar todos os meus caracteres maiúsculos e minúsculos. Então, todas as letras ali que não sejam letras com acentos, né? As minhas letras comuns, maiúsculas e minúsculas, ele retira da minha função, da minha string. Então, aqui eu tenho o resultado. Vocês podem ver que ele limpou tudo, deixou pontuação, números e caracteres ali com acentos. Modificador K. O modificador K, quando a gente aplica ele, ele muda aquela função inicial do compress, que era de retirar os caracteres ali da minha string, e na verdade você força ele a manter. Então, eu consigo dizer para ele aqui que eu quero manter os caracteres,
E aqui na minha sintaxe, os caracteres que eu coloco lá na minha segunda opção aí, como segundo parâmetro, são os caracteres que ele vai manter, nesse caso, ao invés de retirar. Então, a gente pode ver aqui o resultado. Eu coloquei aqui no modificador K apenas números e o traço. Então, ele pegou daquela string inteira, deixou apenas os números e os tracinhos aqui, certo? E aí a gente pode também utilizar o modificador A e o K juntos. Então, o A ele vai manter apenas as letras do alfabeto, na verdade, retirar, né? E o K, ele diz para você manter. Então, quando a gente usa essas duas juntas, a gente tem o seguinte resultado. Ele tira aqui todas as pontuações, todos os caracteres ali com acento e todos os números. Seguindo aqui, a gente tem a opção D. Então, o modificador D, ele remove os dígitos numéricos dentro de uma string. A gente pode ver aqui no exemplo, onde a gente tem a nossa cadeia de caracteres, ele removeu todos os espaços e todos os dígitos e manteve aqui os outros caracteres. A gente tem a opção L, que remove caracteres minúsculos de uma string. Então, a gente pode ver aqui no exemplo que ele removeu tudo que é caractere minúsculo que for diferente também de caractere com acentuação. A gente tem o modificador S, que não tem a necessidade de usar. O modificador S, ele remove os espaços dentro de string. Então, ele já é a opção padrão do SAS. Naquele primeiro exemplo que a gente mostrou, quando a gente utiliza só a função sem os modificadores e sem os chars aqui, ele já faz essa função. E, por último, a gente tem o modificador U. Ele remove os caracteres maiúsculos de uma string. Então, aqui, como a gente pode ver, ele tirou tudo que era caractere maiúsculo, tirou os espaços e manteve apenas os caracteres minúsculos, os com acento e os números. Legal? Bom, pessoal, então essa foi a dica de hoje. A função compress é uma função bem bacana para você trabalhar com cadeia de caracteres ali, para você fazer tratamentos. Ela é bem útil. Espero que essa dica de hoje tenha ajudado. Se você gostou, dá um joinha aqui no nosso vídeo, curte o nosso canal, segue a gente aqui e comenta aqui se vocês querem ver mais alguma dica específica, se vocês têm algum conteúdo que vocês queiram ver, que a gente ainda vai trazer bastante coisa legal para vocês mais para frente. Legal? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.